Quando nós aprendemos a história e o caminho que a igreja teve que percorrer para chegar até os dias atuais, nós aprendemos com os nossos erros e também acertos. A igreja, enquanto instituição organizacional, pode cometer erros em sua época e contexto, ter uma visão não adequada, especialmente quando ela se afasta dos valores e princípios bíblicos que ela tanto defende. A responsabilidade da liderança é enorme frente a centenas, milhares e até mesmo milhões de fiéis que congregam conforme cada confissão de fé cristã. Nada justifica a violência, a imposição desrespeitosa, a ameaça ao patrimônio e à vida das pessoas para defender uma posição em detrimento agressivo ao que pensa diferente. Após uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro no Brasil no ano de 2022, cujas suas raízes profundas políticas terão consequências negativas por durante muito tempo, ocuparam os púlpitos de muitas igrejas e algumas denominações, pois sorrateiramente relativizaram a palavra de Deus em segundo plano e cederam seus púlpitos para políticos, esposas, amigos de candidatos para disfarçar a insensatez de uma campanha eleitoral, induzindo seu rebanho para votar no candidato A ou B, demonizando os adversários e divinizando seus aliados. Que saudade da igreja que se prega apenas a palavra de Deus. Que saudade da igreja que não cede e não flerta com posições políticas e ideológicas partidárias que se dizem cristãs e que somente eles podem concorrer filiados a alguma legenda política. Ai, que saudade da igreja primitiva, que perseguida, até mesmo diante da morte pelo Império Romano, sem leis de respeito aos direitos humanos, ainda assim priorizava o anúncio do Evangelho, que por si só, como palavra de Deus, vencia todo o mal, promovendo com amor a verdade, promovendo a vida e a esperança de dias melhores. Nisto, não precisamos de outros Messias e Salvador, além de Cristo Jesus. Além disso, não precisamos de profetas, sacerdotes, para apontar outro caminho em que devemos andar, pois nós, como os filhos e filhas de Deus, conhecemos o significado do sacerdócio universal e o que significa o que é o caminho único em que se deve andar. A promiscuidade entre religião e política tem levado a milhares e até milhões de cristãos ao erro. E isso não é de agora. Basta apenas observar ao longo da história os graves erros da igreja. A igreja sempre acerta quando, primeiro, ela tem como prioridade o anúncio do Evangelho e da Palavra de Deus no mundo, afetando todas as áreas da sociedade e da pessoa. Segundo, a igreja acerta quando ela respeita os direitos mais básicos do ser humano, promovendo a justiça, a verdade e a paz, não substituindo a palavra de Deus em seus púlpitos ou altares por interesses políticos e partidários, ainda que camuflados e apoiados por denominações e instituições que dizem falar em nome de Deus. Terceiro, a igreja sempre acerta quando o amor pregado em Cristo prevalece contra toda injustiça e agressão, fazendo-a como sal da terra, promovendo a vida ao que de fato nos alimenta. Esses princípios são universais e transcendem as gerações. Políticos passam, ideologias e sistemas partidários também, e são falhos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Como líderes eclesiásticos, vocês têm a obrigação de promoverem a paz, a mansidão e o respeito entre as pessoas, independente das escolhas que elas fazem. Sejam elas pertencentes à sua denominação ou não, sejam elas dentro ou fora da sua igreja. É o seu testemunho no mundo. O respeito não anula a sua e nem a opinião de ninguém, e muito menos o seu amor cristão, que deveria manifestar pelo próximo. Então, vai um conselho de alguém para você, que é algum líder eclesiástico e tem pessoas sobre a sua responsabilidade de ensino da palavra de Deus. Volte às Escrituras. A palavra de Deus
e promovam cultos verdadeiramente cristocêntricos, pois Deus vela pela sua igreja. Púlpitos e altares não são palanques políticos. É um conselho para os demais membros da igreja: não idolatrem youtubers, sacerdotes, autoridades e ideologias. Siga apenas os princípios do evangelho, que deve ser amado e estudado por você. E se faltar o mesmo em algum púlpito ou altar de alguém cujo este vídeo chegou no dia de hoje, que esses princípios nunca falte dentro do seu coração. A responsabilidade é pessoal, você não é massa de manobra de ninguém. Fazendo isso, você nunca errará em sua conduta como cristão. Este é um alerta para a Igreja de Cristo, para líderes responsáveis, para cristãos que amam as Escrituras. E na sua representação política na sociedade, não esqueçam de qual lado estamos. Democracia sempre, respeito é obrigação e a paz é um direito de todos. Repasse essa mensagem para os seus contatos e fique à vontade para comentar abaixo a favor ou contra esse pronunciamento. Eu sei respeitar a sua opinião. Um abraço, professor Guilherme Alves. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.